but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? Hoje eu acho que eu estou mais nervosa que o normal. Como a P disse, faz um tempinho que eu não ministro, então parece a primeira vez. Ou talvez um pouco pior do que a primeira vez. Mas eu creio que o Senhor vai nos alcançar com a sua infinita misericórdia. Amém? Então, também estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nessa estação. E eu confesso que não tem sido uma estação fácil, mas tem sido uma estação de muito aprendizado. Tem sido uma estação desafiadora, onde o Senhor tem colocado alguns princípios sobre o meu coração. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, durante esse tempo, o Espírito Santo tem me provocado a pensar sobre o que é ser alguém grande, o que é ser alguém relevante, o que é ser alguém importante. E quando nós olhamos lá para fora, tudo isso tem um significado muito diferente do que nós encontramos à luz da palavra. Quando nós olhamos para o mundo, ser alguém grande, relevante, importante, está muitas vezes associado a poder, a dinheiro, a seguidores no Instagram. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um cenário totalmente contrário a esse. Então, pensando muito acerca disso, eu comecei a procurar nas Escrituras aquilo que o Senhor dizia sobre o que é ser grande, o que é ser relevante, o que de fato importa. E apesar dos princípios e valores hoje estarem banalizados, reduzidos ao eu, a um machismo, aquilo que, não, eu não acho que seja desse jeito. As coisas não são bem assim no reino de Deus. E nós precisamos estar muito, muito atentos para isso. Porque nós, como filhos, como amigos, como servos de Jesus, os nossos princípios e valores são totalmente diferentes do que nós encontramos, do que é comumente ver. E começando por mim e por você, nós temos a missão de suscitar essa cultura. Há uma cultura do reino que nós precisamos estabelecer nesse lugar. Há uma cultura do reino que nós precisamos levar dentro das nossas casas, dentro das escolas, dentro do nosso trabalho. Onde quer que estejamos, há uma cultura em que precisa ser manifesta. Então, pensando a partir desse ponto, eu intitulei essa ministração como Reino Invertido. Pode colocar o pop-up, por favor? Enquanto isso, abra sua Bíblia em Mateus, do verso 20 ao 28. Amém? Vou ler junto com vocês. Diz assim o verso 20.
Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas se assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus o chamou e disse, 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigada porque é vida para nós, Senhor. Pai, eu oro para que a tua presença seja palpável sobre esse lugar, Jesus. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo torne os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Torne o nosso coração sensível, Pai, à tua palavra, Senhor. Retenha a nossa atenção, Jesus, diretamente para você nesse momento. Nos dê um coração que te ama, que obedece à tua vontade, Jesus, e que anseia por ti. Nos faça pessoas que carregam os princípios do teu reino, mesmo que nós não entendamos, Jesus. Mesmo que para nós muitas vezes pareça loucura, mas nos faça apenas ter um coração obediente para obedecer aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma porção das Escrituras que apresenta uma lógica totalmente contrária ao que talvez fosse o natural para nós. A mãe de João e de Tiago, ela se prostra diante de Jesus, ela se ajoelha e faz um pedido para ele. Nesse pedido ela fala, olha, dê um lugar de honra aos meus filhos. Permita que eles se assentem, um à direita e o outro à sua esquerda. Isso significa um lugar de honra. Então ela, como mãe, estava fazendo esse pedido a Jesus como mestre, porque eles criam que de fato o Senhor era o Messias. Ali estavam seus discípulos. Então isso para eles talvez fosse algo que era esperado, era de direito. Mas Jesus, fofinho que é, ele fala, olha, será que vocês estão dispostos a beberem do meu cálice? De primeira ele contrapõe uma ideia de trono, uma ideia de lugar de honra, e ele fala, olha, mas será que vocês são capazes de beber do meu cálice? E eu imagino os discípulos ali, tipo, será que ele está falando do vinho? Do suco de uva? Da ceia? Mas Jesus estava falando exatamente da cruz. O Senhor estava falando exatamente por sofrer tudo aquilo que ele haveria de sofrer. Sofrer pelos outros, pela causa do Evangelho. E para nós, quando nós nascemos de novo, nós não nos tornamos criaturas melhoradas. Eu não me torno uma Larissa melhorada. Eu me tornei uma nova Larissa. Nós nos tornamos novos, ou seja, as ideias que nós tínhamos ontem, as concepções que a gente tinha ontem, não servem mais para hoje. Então os discípulos ali numa concepção errônea do que é ser importante, do que é ser grande, Jesus fala, olha, será que vocês estão dispostos a beberem do meu cálice?
Porque esse lugar, de fato, é um lugar de honra. Então ele começa a estabelecer ali uma nova cultura, um novo jeito de encarar o mundo, de encarar o que é grande, o que é ter poder, o que é ser relevante. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, que é um texto que eu amo, a gente encontra tantas coisas inversas, como por exemplo, bem-aventurados são os que choram. Nesse reino invertido, bem-aventurados são os que choram. Nesse reino invertido, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta do nome de Jesus. Felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que são perseguidos por conta de Jesus. Isso aqui é o que Jesus estava trazendo para os discípulos naquele momento. E no verso 22, onde Jesus fala, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem, podemos. E aqui eu quero já trazer para vocês que de fato eles beberam desse cálice. De fato, Tiago mais para frente foi martirizado. E João também experimentou do cálice, sofrendo pela igreja. Assim como o nosso amigo Paulo, onde nós temos tantas coisas para ter como exemplo. Então aqui, quando eles responderam, podemos, de fato eles cumpriram com aquilo que eles estavam se colocando a fazer. Então quando o Senhor disse, olha, será que vocês podem beber desse cálice? Podemos. E essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Será que vocês conseguem beber desse cálice? Será que vocês podem beber desse cálice? E nós vamos entender um pouquinho mais o que significa esse cálice. No verso 24 diz que quando os outros discípulos ouviram aquilo que aquela mulher pediu ao Senhor, eles ficaram indignados. Isso não acontece aqui, não acontece no Brasil. Mas vocês já viram em algum lugar alguém talvez pedir por uma posição de destaque, alguém levantar a mão e dizer, eu também quero. Eu estava pensando exatamente isso. É como se naquele momento eles dissessem isso. Poxa, todo mundo é discípulo aqui. Eu também quero sentar à direita ou à esquerda. Eu também quero um lugar de honra. Mas isso evidencia o quanto o coração deles estava longe da revelação desse reino. O quanto o coração deles estava distante da verdade do que é ter um lugar de importância, do que é ser relevante. Imagina eles pensando ali, nossa, por que eu não falei primeiro? Eles ainda tinham uma visão terrena, equivocada e egoísta do reino de Deus. No verso 25 diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. O termo aqui, servo e escravo, eles vêm da palavra diácono e doulos. Diáconos no sentido de garçom. Sabe quando você vai no restaurante, você senta lá na mesa, levanta sua mãozinha ou o garçom vem até você? É dessa forma que nós devemos servir ao reino. É dessa forma que nós devemos servir uns aos outros, como garçons. Qual é o seu pedido hoje? Qual é o seu pedido hoje? O que eu posso fazer por você hoje? E doulos como escravo. Escravos que realmente pertencem a um Senhor. Escravos que verdadeiramente fazem a vontade do seu Senhor. Então o que Jesus está dizendo para eles é, sejam servos, sirvam. Esse é o lugar de importância. O reino de Deus é um reino invertido. E talvez isso seja um pouco difícil para nós entendermos. Mas não se olharmos a partir da nossa nova natureza.
Não é um governo egoísta, centrado em poder. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos exemplificar, traduzir essa liderança serviçal. Esse modo de vida em que o Senhor nos apresenta: olham, sejam servos, bebam do cálice. Grande não é aquele que deseja ser grande, mas aquele que está disposto a renunciar. E renunciar aqui não é renunciar só aqui dentro desse lugar. A renúncia em que Jesus fala é a renúncia em que Ele, sendo Deus, foi diretamente para a cruz. É renunciar dentro das nossas relações. É renunciar dentro da nossa casa. É renunciar dentro do nosso trabalho. Ah, mas eu queria fazer diferente. Tudo bem você querer fazer diferente, mas faça o certo. Faça aquilo que o Senhor disse para você fazer. Faça só isso, que é o suficiente. Seja como servo. Então não tem como beber do cálice, mas não renunciar. Não tem como beber do cálice e continuar fazendo a nossa vontade. Porque a gente precisa parar de ser hipócrita. Você quer vir na igreja todo domingo? Cara, tem dia que eu não quero. Tem dia que é difícil. Mas existe algo que é muito maior do que a minha vontade. Então quando nós olhamos para Jesus e falamos: Jesus, ok, nós podemos beber do cálice. Então é renunciar ao domingo se necessário. É deixar a minha vontade de lado. É fazer o certo independente do que me custe. Porque custou tudo para Jesus. Custou a vida dele. Custou. Diferente do que aquela mãe estava pedindo para os seus filhos, ele já tinha um trono. Ele não precisava. Então ele nos ensina aqui sobre renúncia. Em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que de fato nós estamos dispostos a sofrer pela causa de Cristo? Inseridos nesse reino onde os princípios são invertidos? Será que nós estamos dispostos a ser o menor? A ser o que serve? A fazer aquilo que é necessário? A se doar pelo outro? Por muitas vezes nós queremos lugar de honra, de importância, mas nós não cuidamos nem da nossa família. Nós não cuidamos daqueles que estão aos nossos lados. Nós queremos que as pessoas lembrem de nós, mas a gente nem manda uma mensagem para dizer: você precisa de uma oração? Isso também é ser servo. Oi, como foi a sua semana? A gente vive num mundo egoísta demais para olhar para o outro e perceber que talvez eles não estejam bem. Mas no reino de Deus, que é um reino invertido, a gente sai do eu e passa a olhar para o outro. Então antes da Larissa é quem está do meu lado. Antes da Larissa é o meu próximo. E por muitas vezes custa. Mas o que Jesus fala para nós é: vocês estão dispostos a beber do cálice? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você aceitou Jesus, você foi inserido nesse reino invertido. E o nosso papel hoje é manifestar aquilo que nós aprendemos com Ele. Custe o que custar. Porque Ele é o Senhor. E nós somos escravos dEle. Escravos do nosso Senhor. E nós, como corpo, como igreja, nós não entendemos que o reino de Deus é um reino invertido. A igreja precisa ser encarada como um ambiente para servir. Assim como a nossa casa. Assim como a escola. Assim como a faculdade. Assim como o trabalho.
Assim como no ponto de ônibus. Você já entrou no ônibus e deu bom dia para o motorista? Que loucura, né? Como a gente esquece às vezes. Você já desejou um bom dia para alguém? Já disse, olha, que seu dia seja um dia abençoado. Isso também é servir. E na igreja nós temos todo o espaço possível para que nós possamos servir. Porque aqui é o lugar onde nós podemos acertar. Aqui é o lugar onde nós podemos errar. Porque não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós estamos aprendendo com o grande mestre. Todos nós estamos aprendendo o que é beber do cálice. Todos nós estamos aprendendo o que é renunciar às nossas vontades e sofrer pela causa de Cristo. Então eu te convido a habitar nesse lugar. A servir nesse lugar. E não servir só literal na diaconia, mas servir os seus irmãos. Cara, manda uma oração. Ah, não tenho tempo, está indo para o trabalho. Liga o áudio no WhatsApp. Abençoa a vida do seu irmão. Abençoa a vida do seu familiar. No grupo da igreja tem um monte de pedidos de oração. Ore como corpo. Isso também é servir. Pessoas que amam a si mesmas estão fadadas a morrerem em si mesmas. Pronto. A igreja é o lugar onde nós nos entregamos, ou pelo menos devíamos nos entregar. Quando todo domingo nós estamos aqui, a nossa pergunta ao sair de casa, ao amanhecer, deveria ser: Jesus, como eu posso servir os nossos irmãos hoje? O que eu posso entregar para o meu irmão nessa noite? Como que eu posso ser um facilitador para que o Senhor faça algo naquele lugar hoje? E muitas vezes nós ficamos, eu quero ver milagre. A gente não vê mais multiplicação de pão e peixe. Mas para que a gente quer multiplicar comida? Qual é o faminto que a gente está alimentando? Por que a gente quer ver milagre? Como que a gente vai orar para que o Senhor multiplique pão e peixe, se a gente não tem alimentado ninguém? Se a gente só tem olhado para nós o tempo inteiro? E eu não quero ser dura aqui. Porque esse foi um tempo onde de fato eu precisei descansar. E talvez em outro momento eu compartilhe um pouquinho com vocês sobre isso. Mas ainda assim o Senhor não me permitia deixar de mandar uma mensagem. Deixar de servir. Porque ainda que o mundo esteja acabando, ainda que nós estejamos numa tempestade, o Senhor diz para nós: olha, sejam servos. Então o nosso papel é olhar para o outro e falar: como que eu posso te servir hoje? O reino de Deus não é sobre autopromoção. Pouco devia importar para nós aquilo que as pessoas pensam de nós, desde que nós façamos a vontade do Senhor. Pouco devia importar para nós o nosso status. Pouco devia importar para nós o nosso número de seguidores. Sabe o que quer dizer isso? Nada. Tem um monte de gente vazia, cheia de seguidor. Sabe o que quer dizer isso? Nada. Mas o Senhor está dizendo, sabe? Relevante não são os seguidores no Instagram. Relevante é aquele que serve. Relevante é aquele que bebe do cálice. Será que vocês estão dispostos a beber desse cálice? Filipenses 2 diz assim, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Deus, sendo Deus, porque Jesus era Deus, ele não se apegou à posição dele. Você entende que é isso? Ele poderia ter ficado lá, tranquilo. Ele é Deus. Ele não precisava ter escolhido vir, andar entre nós como homem, sofrer, dar a sua vida, servir. Mas Ele escolheu. Ele escolheu por mim, por você, e hoje Ele fala, olha, façam isso. Entreguem a vida de vocês, de fato, em serviço. Mas a gente continua preocupado com status e com conforto. Liderança no reino de Deus é um serviço sacrificial. Totalmente oposto à cultura daquela época, centrada em domínio e poder. Jesus estava dizendo, olha, sejam servos. Assim como eu sou, sirvam a todos. E o servo, ele não busca posição, ele se entrega. Então o servo não é aquele que fala, olha, me dá um lugar de honra. Ei, eu quero a foto mais bonita. Eu quero muitas curtidas na minha foto no Instagram. Quantas visualizações será que eu consigo nesse Reels? Não. O servo é movido pelo propósito, então ele se entrega. Então se é para tirar uma foto, que seja para a glória de Deus. Se é para fazer uma postagem, que seja para a glória de Deus. Não para se autopromover. Porque o reino do Senhor não é acerca disso. O servo, ele não domina por imposição. Ele serve com humildade. E pensando nas características desse reino invertido e no reino que nós estamos acostumados a ver, eu fiz aqui uma tabelinha, para quem não sabe, eu sou da tabela, eu sou da planilha, então isso me ajuda a entender melhor. E eu coloquei algumas características aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Então, no reino do mundo, onde nós estamos acostumados, poder significa dominar. Olha, quem tem poder é aquele que domina. Sabe as causas das grandes guerras? Briga por poder, briga por domínio. Enquanto no reino de Deus, que é o reino invertido, poder significa servir. Grande é aquele que serve. No reino do mundo, grande é aquele que manda. No reino de Deus, grande é quem se humilha. No reino do mundo, é pregado acerca da ambição pessoal. Você é o cara. No reino de Deus, nós vemos renúncia e entrega, dia após dia. No reino do mundo, nós aprendemos que o que de fato vale é status. O que de fato vale é ter lugar de honra. Mas no reino invertido, o que de fato vale é a cruz e sacrifício. No reino do mundo, o primeiro é aquele que tem lugar de destaque. No reino de Deus, primeiro é o último e serve. Então, sejam bem-vindos. Se você ainda tem dificuldade de entender esses princípios, sejam bem-vindos ao reino de Deus, que é totalmente contrário à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza adâmica, que é totalmente contrário. Por isso eu e você, como novas criaturas, precisamos entender o que é estar nesse novo reino. E eu queria trazer aqui com vocês algumas características que o Senhor ministrou ao meu coração sobre o que é ser um servo verdadeiro. O que é ser um servo que está inserido nesse reino, que tem os princípios contrários do que muitas vezes nós vemos aí fora. E a primeira característica que o Senhor trouxe ao meu coração é que um servo verdadeiro é um servo perdoador. Como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também.
Em Lucas 23, 34, Jesus diz assim, no momento da sua crucificação: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, sendo crucificado, perdoou aqueles que estavam o crucificando. Mas a gente acha que tem desculpa para não perdoar alguém. Jesus, no momento da crucificação, ele estava dizendo e pedindo para Deus: olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas a gente acha que tem algum direito de reter perdão para o outro. Tudo bem, eu sei que é difícil, eu sei que nós somos machucados, eu sei que nós somos feridos, eu sei que isso causa dor em nós. E eu não estou aqui dizendo que isso não é real. Muito pelo contrário. Porque Jesus também sofreu. E em meio ao sofrimento dele, ele estava dizendo: olha, Pai, perdoa-lhes. Então não há desculpa para nós, senão perdoar uns aos outros. Perdoar independente de quem seja. Porque muitas vezes nós temos uma concepção de justiça própria e achamos: mas essa pessoa não merece perdão. Olha como essa pessoa é. Você é Deus agora? Não, essa pessoa me feriu muito. No reino de Deus, no reino invertido, o seu mestre que te diz para ser servo, que pergunta se você consegue beber desse cálice, está dizendo: olha, você precisa perdoar. Como maior exemplo, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um servo verdadeiro, ele é humilde. Em Mateus 11, 29, diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade é saber que nós não somos donos de nada, apenas administradores. Tudo aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, na verdade não é nosso, é dele. Seja dons, talentos, dinheiro, seja sua família, seja filhos, seja seus amigos, na verdade nada disso é seu. O Senhor entregou para que você possa cuidar disso, para que você possa administrar. Então, não fica se achando porque talvez você tenha um carro legal, ou uma casa muito legal, ou porque você é cheio de amigo, porque não foi isso que o Senhor fez. Ele não te deu para que você, uau, como eu sou incrível. Não, o Senhor nos deu exatamente para que nós sejamos administradores. O próprio Jesus, ele é aquele que lava os pés dos discípulos. E esse texto é fantástico também. Jesus, ele lava os pés dos discípulos na última ceia. E Pedro, que é meu parceiro, porque eu acho que eu faria o mesmo, ele se indigna, né? Como assim? Você é o mestre, você é o Senhor, vai lavar meu pé? E aí depois ele fala: não, lava tudo. Pedro é... aleluia. Glória a Deus pela vida de Pedro, porque eu consigo aprender muito com ele. Então, o próprio Senhor é aquele que lava os pés dos discípulos. Não tem nenhuma desculpa para nós para não servir. Não há nenhuma desculpa para que nós não sejamos humildes. C.S. Lewis, ele tem uma frase em que diz: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade não é se rebaixar, se menosprezar. Isso não tem nada a ver com humildade. Cadê o Neto? O Neto é um cara humilde. Esse é o Neto. E o Neto ainda assim pode ser um cara humilde. Porque a humildade não está ligada ao: nossa, como eu sou péssimo nisso. E na verdade você sabe que o Senhor te deu dons para fazer. Então humildade talvez seja reconhecer que eu sou humilde, mas só porque Jesus é humilde. Então tá tudo bem o Neto dizer que ele é humilde, tá, gente?
Então Jesus aqui, ele nos ensina que esse é o caminho da grandeza. Esse é o caminho da grandeza. Sejam humildes como eu sou. O Senhor também nos ensina que um servo verdadeiro é obediente até o fim. No verso que a gente acabou de ler, diz que ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Não foi qualquer morte, era a pior da época. A crucificação era o pior tipo de morte. E ele ali, como Deus, como Senhor, como Mestre, escolheu morrer no nosso lugar. Então, nós achamos que mediante a isso, nós temos talvez o direito de dizer para Jesus: Jesus, eu não quero. Jesus, eu não vou. Se Jesus falou para você ir, vai. Esse é o tempo. Ele é o nosso Senhor. Então, ainda que você não queira, e eu sou a primeira a não querer muita coisa, eu luto e falo: Jesus, ai, tá bom, eu vou fazer. Porque eu também estou aprendendo. Eu também estou aprendendo a ser obediente. Isso custa. Como é difícil beber desse cálice. Ser obediente até o fim. Ser obediente aos princípios do reino, à palavra dele. Ser obediente à voz do Espírito. Se é que nós escutamos a voz do Espírito. Uma outra característica de ser um servo verdadeiro é ser um servo invisível. E aqui muita calma nessa hora. Ser um servo inútil. Muita calma nessa hora também. Vamos lá em Lucas 17:10. Diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esse é o sentido do servo invisível, do servo inútil. Sabe, você não querer reconhecimento? Você fazer tantas coisas na sua casa e talvez não ficar esperando ali: será que ninguém vai parar para me agradecer? Às vezes ninguém vai parar para te agradecer. Mas ser um servo invisível significa fazer sem esperar nada em troca. Porque nós fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Por isso, faça apenas aquilo que você devia fazer. Não parece simples? Mas não é. Mais fácil. Um servo inútil, um servo invisível, ele não espera aplausos. Ele não é alguém que está esperando honra. Ele não é alguém que está esperando que seja colocado à direita ou à esquerda. Um servo inútil, um servo invisível, só faz aquilo que devia fazer. Por isso, ele não precisa de reconhecimento. Porque não é isso que o move. Mas sim a voz do Mestre. Um outro ponto de um servo verdadeiro é fidelidade. É ser fiel no pouco. E nós usamos muito isso com dízimos e ofertas. Mateus 25:21 diz assim: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O servo, ele não escolhe o que fazer, mas ele faz tudo com excelência. E ser fiel no pouco não é ser fiel no pouco esperando o muito. É ser fiel. Independente se o muito vier ou não. Até porque o muito em que Jesus fala não é para agora. O muito em que ele diz é uma recompensa que talvez nós não venhamos acessar agora, mas quando nós estivermos com ele na glória. Então, sejam fiéis, ainda que doa, ainda que custe, ainda que seja difícil. Sejam fiéis. Fiéis no muito, fiéis no pouco, fiéis na escassez,
Fiéis quando você não vê mais saída, porque está tudo bem. Parece que não, mas está tudo bem. Jesus pode estar dormindo no barco, mas Ele ainda está no barco. Jesus pode estar ali. Vocês falam, Jesus, ué, você está dormindo, não está vendo isso aqui? Mas sejam fiéis a Ele, porque Ele está no barco. Ele é o dono da tempestade. Então apenas uma voz, apenas uma ordenança, e a tempestade se acalma. Então o servo que é fiel, ele não escolhe o que fazer, mas faz tudo com excelência. No verso 28 do texto-chave que nós compartilhamos, diz assim: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. No reino de Deus, onde os princípios são invertidos, essa é a atitude de um verdadeiro rei, que deixa a sua coroa e a troca por uma coroa de espinhos, que deixa o seu lugar de honra e o troca por uma cruz. Então, no reino de Deus, ser grande, ter relevância, ser importante, é aquele que lava os pés. É aquele que está disposto a beber do cálice. É aquele que aceita a cruz sem querer holofotes. A gente não precisa disso. A gente precisa parar com essa ânsia do ser lembrado. Ninguém parou para me agradecer. Ninguém viu o que eu fiz. Ninguém precisa ver nada. Apenas faça. Apenas sirva. Não espere que alguém te reconheça por aquilo que você fez. Muitas vezes nós temos um pensamento, porque eu sou a campeã de ter esse pensamento. Quando eu faço tudo certo, ninguém fala nada. Aí quando eu erro, pronto. O Senhor nos chama para ser servo. Então isso quer dizer que quando nós fazemos certo ou errado, nós precisamos de fato ser como Ele. De fato sermos humildes, muitas vezes para reconhecer o nosso erro. Perdoar, ser fiel no muito, no pouco. Nesse reino invertido, Jesus ele redefine completamente o conceito de grandeza. Porque ele diz, olha, o grande é aquele que serve. Grande é aquele que está lá no último lugar. Ele, o rei do universo, lava os pés e entrega a sua vida. Mas esse é o reino onde os pecadores são chamados. Esse é o reino onde os servos, os filhos, os amigos são chamados. É nesse reino que eles nos chamam e falam, olha, vocês estão dispostos a beber desse cálice? Vocês estão dispostos? Sirva. É nesse reino onde nós encontramos espaço para manifestar e para servir assim como Ele fez e assim como Ele serviu. Por isso nessa noite, enquanto eu estava ali escrevendo o meu rascunho, eu lembrei que nesses últimos dias eu tenho feito muitos exames de sangue. E eu comecei a rir ali com o Espírito Santo, porque quando nós pegamos ali o nosso resultado do exame de sangue, no cantinho tem um valor de referência. E aí nós sabemos, né, com toda a minha medicina, sou formada em engenharia de produção, mas com toda a minha medicina, a gente consegue entender se tem algo que está fora ou não. Com o valor de referência, nós conseguimos entender se algo não está bem. E o médico, melhor do que nós, faz todo um diagnóstico. Então ele junta um ponto, outro, e nos dá o diagnóstico. Enquanto eu estava ali escrevendo o rascunho dessa ministração,
É como se o Espírito Santo me tivesse movendo a fazer exatamente isso. Um diagnóstico. Esses são os valores de referência. Um servo verdadeiro, ele é perdoador, ele é obediente, ele é fiel no pouco. Qual que é o nosso diagnóstico diante desses valores de referência? Jesus está dizendo que ser alguém importante, ser alguém de relevância, é servir, é beber do cálice. Qual o nosso diagnóstico mediante esse valor de referência? E eu queria que nós gastássemos um tempo com isso. Porque eu sinto que o Senhor, pela graça e pela misericórdia dEle, quer colocar de forma profunda esses princípios sobre o nosso coração. Então nós podemos ter muito tempo de igreja, muito tempo de evangelho, e isso significa absolutamente nada. Porque na verdade, parece que quanto mais tempo nós passamos nesse lugar, mais perigoso fica. Porque nós perdemos o conceito de humildade. Eu sou bom. A gente passa a achar que é merecedor de alguma coisa. A gente passa a achar que, não, hoje eu não vou obedecer. Porque eu sei que a graça do Senhor me alcançou. Então a gente vai perdendo os valores de referência que o Senhor coloca para nós nesse reino. No reino dele. Não é o meu reino e o seu reino. Não é a minha e a sua vontade, o reino é dele. O reino é contrário ao que você pensa? Desculpa. Então nós precisamos voltar lá em Romanos 12:2 e permitir que a nossa mente seja renovada, segundo a palavra dele, segundo a vontade dele. Eu queria chamar o louvor nessa noite. Todo mundo aí? Queria que você se colocasse de pé. O Senhor hoje nos convida a fazer um diagnóstico do nosso coração. Um diagnóstico do nosso caráter, dos nossos princípios, dos nossos conceitos, daquilo que nós pensamos como grandeza, daquilo que nós pensamos sobre o que é ser importante, do que é ser relevante. Por isso eu queria te convidar nesse momento a olhar para si. Exclusivamente nesse momento, não olhe para quem está do seu lado. Não julgue talvez uma situação em que você passou nessa semana, do tipo, essa pessoa me feriu, essa semana foi tão difícil, mas essa pessoa não é humilde, mas essa pessoa... Não, cada um o seu próprio diagnóstico. Porque ainda que nós pareçamos bons, nós não somos. Ainda que pareçamos servos, ainda que pareçamos beber do cálice, de fato não estamos bebendo. Não estamos entendendo o que o Senhor coloca para nós, que somos de fato participantes desse reino invertido. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Jesus, Espírito Santo tem total liberdade nesse lugar. Senhor, que o Teu Espírito, que é o nosso ajudador, nos ajude e Senhor, instrua a fazer um diagnóstico real, verdadeiro de quem de fato nós somos. De quem de fato nós temos sido. Senhor, de fato... nós somos aqueles que estão prontos a obedecer a Tua voz.
Será que de fato somos aqueles que estamos prontos a perdoar? Será que de fato somos aqueles que manifestamos a tua humildade, Senhor? Será que há fidelidade em nosso coração, Jesus? Senhor, será que de fato temos bebido do teu cálice e sofrido em favor do teu evangelho, para que outros conheçam, para que outros tenham vida? Senhor, eu confesso, Pai, que eu tenho vivido centrada no eu, centrado nas minhas necessidades, nas minhas concepções, nos meus achismos. Mas, Senhor, nos ajuda nessa noite a responder assim como os seus discípulos, que de fato podemos beber do teu cálice, podemos de fato experimentar do teu cálice até o fim, não em parte, Jesus, mas até o fim, em verdade. Senhor Jesus, troca os nossos corações de pedra por um coração de carne, um coração sensível, um coração que te ama acima de todas as coisas, que te serve, Jesus, independente da nossa vontade. Senhor, um coração generoso, um coração que não olha para si, mas olha para o outro. Senhor, faça de nós garçons desse reino. Faça de nós, Pai, de fato, servos desse reino, escravos de Ti, escravos da Tua vontade. Som do nosso coração, Espírito Santo. Som do nosso coração, Espírito Santo. Senhor, coloque em nós tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, se falta perdão, nos dê um coração perdoador. Se falta amor pela missão, se falta amor pelo teu reino, nos dê amor nessa noite. Nos faça amar a Ti, nos faça amar o corpo, nos faça amar uns aos outros. Senhor, se falta humildade em nós, nos faça mansos e humildes, assim como o Senhor é, Jesus. Espírito Santo, nós amamos você. Você não é um Deus esquecido. Por isso eu te peço que a cada dia que porventura nós esquecemos desses valores de referência do reino, você possa soprar aos nossos ouvidos como um alerta, para que nós não venhamos nos esquecer. Qual é o nosso papel nesse reino? Grande é o que serve, grande é o último, grande é aquele que dá a sua vida em favor de muitos. Senhor, nos ensina a amar os nossos irmãos, a amar nossa família, Jesus. Nos ensina a manifestar esse reino, os princípios. Espírito Santo, nos encha nessa noite, nos toque nessa noite, a fim de que nós venhamos transbordar, onde quer que estejamos, onde quer que passamos, por onde quer que andemos, que nós possamos transbordar, Jesus. O que você reconhece que você precisa, peça ao Senhor. Se você precisa de um coração perdoador, peça ao Senhor. Se você reconhece que te falta humildade, peça ao Senhor. Ah, Senhor, nos mova em arrependimento, Jesus. Nos move em arrependimento, Jesus, por tantas situações onde o nosso orgulho, onde por muitas vezes nós pedimos por um lugar de honra, ao invés de caminharmos diretamente para a cruz.
todos, Jesus, porque muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor como Deus das nossas vidas. Nos dê uma nova porção nessa noite, Jesus. Nos dê uma nova porção, Espírito Santo. Senhor, nos lava com a água da Tua Palavra, Jesus. Senhor, coloca sobre nós esses valores de referência. Faça de nós um corpo verdadeiro, não que está aqui apenas nos domingos, não um corpo que busca apenas receber, mas faça de nós, Pai, aqueles que estão preocupados em oferecer a Ti a própria vida como oferta, a própria vida diante de Ti. Apareça.